Dia Internacional da Mulher, marcado hoje com algumas celebrações. Moradores do Zango 8000 reclamam do estado dos edifícios que se encontram em estado de degradação. Vai faltar peixe em Luanda. Armadores estão solidários com pescadores e vendedoras da Mabunda. Tem desporto para ver e outras matérias do seu interesse. Hoje Notícias, 8 de março. Começa agora. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo às notícias a esta hora. Na rede Girassol, vídeos postos a circular nas redes sociais mostram enchentes e confusão nas imediações do Consulado-Geral de Angola em Lisboa. Em causa está a renovação de documentos e a consequente inscrição consular. É que é chegado o período da renovação do chamado visto da CPLP, concedido ao abrigo de um acordo entre os países da comunidade. Em nota, a representação de Angola esclarece que vai garantir a emissão dos documentos necessários. A confusão instalada à porta do consulado angolano tinha uma única finalidade: inscrição consular. Até aí, nenhum impedimento. Entretanto, para que se faça a inscrição, são necessários documentos atualizados. E é isso que estes angolanos residentes em Portugal não têm. Foi no intuito de reforçar a aproximação à comunidade angolana que o Consulado-Geral de Angola em Lisboa fez a convocatória com a finalidade de cumprir com os procedimentos migratórios, como a inscrição consular pela primeira vez, reemissão por caducidade, alteração de morada ou de atestado civil por má conservação ou por furto ou extravio. Os atos consulares incluem também registro de nascimento por transcrição dos 0 aos 17 anos e a partir dos 18 anos, a emissão de bilhete de identidade e de registro criminal, pedido de emissão de passaporte, prova de vida, licenciamento militar, declarações de autenticidade da carta de condução e procurações. Os atos itinerantes poderão ser tratados no Algarve e também em Castelo Branco. Em nota, o Consulado-Geral de Angola em Lisboa esclareceu que tem registrado uma afluência de utentes acima da média nas suas instalações, derivadas do facto de a Agência para a Integração, Migração e Asilo, a AIMA, ter dado início ao processo de emissão e renovação da autorização de residência, com particular realce para a autorização de residência atribuída ao abrigo do acordo dos países da CPLP, o chamado visto da CPLP. Para este processo de renovação da autorização de residência, a AIMA estabelece prazos próprios para a entrega de documentação específica, como, por exemplo, o atestado de registro criminal, documento que deve ser emitido em coordenação com o Centro de Produção de Bilhetes de Identidade, o CPBI, em Luanda. O consulado tranquiliza e assegura à comunidade angolana residente na sua área de jurisdição, bem como os demais utentes dos seus serviços, que face a estas dificuldades, vai garantir o funcionamento dos serviços de atendimento, buscando melhor solução à presente situação. Trabalhadores da função pública já começaram a receber o aumento de 25% relativos ao ajuste salarial. As declarações são do Diretor Nacional do Trabalho, António Stott, que falava em conferência de imprensa sobre o processo que não abrange os funcionários públicos. O momento visou atualizar e esclarecer eventuais questionamentos relativamente ao processo que decorre de aumento salarial na função pública na ordem dos 25%, sobre a não abrangência dos funcionários públicos e reformados no ajuste. O Diretor Nacional do Trabalho, António Stott, disse: Esta medida abrange apenas a administração central e local do Estado, do ponto de vista de administração pública, abrange a administração indireta, nomeadamente os institutos públicos, e não abrange os funcionários que se encontram nas entidades de natureza empresarial pública. Estamos a falar do setor empresarial público. E qual é o racional? As empresas do setor empresarial público, eles regem-se pelas leis do mercado. Eles regem-se pela Lei Geral do Trabalho.
Ou seja, o Estado, enquanto regulador, define o salário mínimo, não podem pagar abaixo do mínimo, mas em função da política remuneratória de cada empresa pública, em função da produtividade, em função de um conjunto de requisitos até da avaliação de desempenho, aplica-se o aumento individual ou as promoções que o modelo de avaliação de desempenho destas instituições poderem assim indicar. O que temos previsto no RENAR para o setor empresarial público são apenas diretrizes, porque o Estado não pode intervir diretamente na regulação e na forma de atribuição e na gestão do quadro de efetivo na administração, no setor empresarial público. Aqui apenas vamos dar algumas orientações estratégicas para conformar e temos aqui uma base de alinhamento, mas cada empresa pública vai ter que tratar naturalmente em função da sua política de planos de benefícios remuneratória, o aumento ou não aumento, e tendo em conta outros critérios, sobretudo a produtividade destas empresas e a rentabilidade destas empresas. O diretor do trabalho no país avançou, por outro lado, que o grande desafio foi ter de implementar no mês de fevereiro o aumento de 25% e o pagamento de 50% do retroativo. Prevemos pagar o retroativo do mês, a outra metade, que estamos a falar cerca de 33 mil milhões, prevemos pagá-lo também já no processamento do mês de março. E a grande notícia é que, a partir deste momento, nós fechamos no ponto de vista de concepção e elaboração de política pública, neste momento da política remuneratória do Estado, e o que vem a seguir será o processamento normal das folhas de salários e liquidação. Já não é uma questão de concepção de política, mas sim uma questão de implementação normal desta política. Um dos grandes propósitos é definir aqui a valorização do vencimento base em detrimento de outras remunerações e definir um perfil de atualização salarial, ou seja, o esforço que o governo fez com este aumento de 25% é tremendo. E não precisamos ficar 2, 3 anos sem fazer incrementos e depois fazermos incrementos dessas magnitude. Até do ponto de vista de impacto social, sobre as finanças públicas, sobre a economia, fica difícil depois apurar e calibrar bem a medida. Então, o que está definido no RENAR é termos um perfil de atualização do salário da função pública, verificando alguns requisitos macroeconômicos, inflação, produtividade, o próprio crescimento do PIB. Já sabemos que vamos aumentar 5%, 10% em função da resposta do modelo. Portanto, a valorização do funcionário público é um pacote mais abrangente e não se cinge-se apenas no aumento salarial de forma pontual e esporádica. O RENAR vem trazer essa solução mais estrutural e com alguma previsibilidade até do ponto de vista orçamental. António Stott, durante a conferência de imprensa sobre o aumento salarial na função pública na ordem de 25%, o plano visa garantir melhoria dos serviços através da valorização do capital humano. Rede Girassol, no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, com Josué Massuaco e Susana Ângelo. Gameque, Praia Amélia e Ilha de Luanda são os locais indicados para receber as vendedoras da Mabunda. Os representantes da província de Luanda e do município da Samba mantiveram um encontro nesta sexta-feira com as vendedoras do mercado. Durante a reunião, algumas vendedoras manifestaram preocupação com o comércio desordenado à beira da estrada e o aumento da criminalidade na zona. Uma semana depois do governo da província de Luanda ter encerrado o mercado da Mabunda no município da Samba, o descontentamento no seio das vendedeiras continua. Beatriz Antônio afirma que é pai e mãe dos filhos e que neste momento não sabe onde tirar o sustento da família. Nós aqui tem pessoas que não têm marido, não tem ninguém. Vamos pagar a renda da casa como? O colégio das crianças. Então, tempos que nós estamos a ficar, nos dão um sítio. Agora, esse todo o tempo que nós vamos ficar, o mercado em obra, onde é que nós vamos ficar? Vamos pagar o colégio dos nossos filhos com o quê? A roupa, tudo sai aqui. Nós somos mães, somos pai. Emprego hoje em dia, a maioria dos homens estão desempregados. Não tem emprego para ninguém. Onde é que nós vamos se meter com nossos filhos? Até ao momento, não há uma data prevista para a reabertura do mercado. O governo provincial de Luanda, em parceria com a administração local, reuniram-se com as vendedeiras para auscultá-las e encontrar alternativas. A situação não é boa, não é desejável
para qualquer um de nós. Nós, ao fecharmos este mercado, também nos veio na mente, na alma, de como é que as pessoas que vivem deste mercado iam sobreviver. Esta é a maior preocupação. Se perguntarem quando é que vão começar a vender no mercado, eu vou responder: quando? Não sei. No entanto, os vendedores Selma Ribeiro e Gilberto Lucas afirmam que as alternativas apresentadas pelo GPL nesta sexta-feira não são viáveis. Nós não podemos simplesmente ir para outro mercado, um grupo de 100 pessoas, porque viemos vender aqui. Tinha que ter uma comissão a nos dirigir, nos levar prontos. A partir de hoje, esse espaço aqui é vosso. Até que terminem de fazer a limpeza, vamos vir tirar daqui. Não tem isso nos deixa inquieta. Não é confiante a alternativa, por quê? Porque nós tiramos o peixe da orla para as nossas bancadas. E tirar o peixe da orla para ir vender na Gamec, estamos a gastar gelo, não estamos a conservar o peixe. E nem soubemos quais são as condições que lá tem. Porque se a ideia é tirar daqui o pessoal por causa da higiene, será que lá também não tem essa falta de higiene? O vice-governador para a área econômica, Jorge Mingues, garantiu que com esta medida pretendem dar maior dignidade às vendedeiras. Nas condições que vendíamos, já não vamos vender o peixe. Já não. Acabou mesmo. Vamos vender o peixe sim, mas noutras condições. As condições exatamente de um mercado de peixe. Na sombra, que não tenha sol, que tenha conservação. E nós, este mercado, vamos ampliar, vamos criar condições dignas, com casas de banho, com água corrente. Isto vai acontecer. Com o encerramento temporário do mercado do peixe da Mabunda, mais de 100 jovens, os chamados escamadores, assim como centenas de pescadores e vendedoras, ficam sem trabalho. Madalena Emba afirma que a criminalidade na zona aumentou. Por exemplo, os gatunos já começaram a roubar, a assaltar. Só o nós, carvão, nós compramos caro, 15 mil, compramos a 20, e os gatunos também estão nos roubar. Como é que nós vamos trabalhar sem dinheiro na mão? Os moradores já começaram a roubar, a assaltar. Então, todas as casas já estão aí, televisão, muitas coisas que estão a roubar. Como é que nós vamos ficar? O mercado da Mabunda existe desde o dia 1 de dezembro de 2020. O espaço albergava 200 comerciantes com cerca de 40 bancadas. E a Associação de Armadores em Luanda está solidária com as vendedoras e pescadores da Mabunda. Neste sentido, anunciou a paralisação total de todas as suas atividades. Não haverá peixe do mar em Luanda nos próximos dias. Senhores jornalistas, ao povo em geral, este problema do mercado eu já venho a debater há bastantes anos, derivado a não haver higiene-sanidade. Existem organismos do Estado que controlam o mercado e só têm a ganância de cobrar a partir de 500 kwanzas por cada pessoa por dia, ou de 500 a 2.000, 3.000 kwanzas para utilizarem um mercado, onde que não é um mercado com higiene e sanidade. Estão a tomar uma decisão. Para mim é correto que organizem um mercado, mas primeiro tinham que ver qual é a alternativa, porque Luanda, o seu povo, o que consome como dieta alimentar é o peixe. Nós não somos produtores de carne e nem temos carne para tanta população, os 10 milhões que temos. E aqui nesta praça, por dia, entram mais de 250 mil pessoas, para cima disso, desde as 5 e meia da manhã até às 8h30. O povo que nasceu aqui,
ou que vem de gerações há 500, 600 anos. Aqui não é só tirar de qualquer maneira as pessoas para qualquer lado, porque eu não penso que nenhum aceita, nenhum pescador que viveu, vem dos seus avós ou trisavós, que viveu, cresceu na praia, que seja retirado agora no Bita. Amadores da samba, tanto de industriais, semi-industriais, artesanais, estão parados, porque não têm portos de descarga. Não, têm porto, mas não podem descarregar. Mas os da ilha, que também são membros da associação, aderiram também a pararem, que é para vermos então como é. Porque nós temos que ser solidários uns com os outros. Vai ser de agora em diante se os armadores, se os barcos vão estar parados, se não haverá peixe. Como é que vai ser a nossa vida de agora em diante? Só quem determinou é que poderá responder. Nós não viramos as costas para trabalhar. Nós queremos trabalhar e nós, principalmente a samba. A samba é o mercado central de Luanda, ou até podemos dizer de Angola, porque o peixe que vem do Namibe, peixe que vem do Kwanza Sul, que vem de Benguela, vem parar aqui na Mabunda. A maior parte dos edifícios da urbanização Zango 8000, construída há pouco menos de 10 anos, está em estado avançado de degradação. Os prédios apresentam fissuras e infiltrações que os moradores já solicitaram diversas vezes à empresa gestora que fizesse alguma intervenção, mas, segundo eles, sem sucesso. Localizado na província de Colibengo, a centralidade do Zango 5 foi erguida e entregue há pouco mais de 10 anos. A essa altura, várias residências já possuem fissura, o que tem causado preocupação aos residentes. Na verdade, já recebemos os apartamentos com algumas fissuras e infiltração. Eu, particularmente aqui, já tive problema de infiltração, tanto é que depois, ainda sob gestão dos chineses, em coordenação com a própria Hemogestin, houve a intervenção paliativa da infiltração da minha casa de banho, sobretudo, das duas casas de banho, a principal e a casa de banho suíte. Depois daquela intervenção, na verdade, aquilo cessou por um período de mais ou menos 2 meses. E nesse exato momento nós continuamos a viver a mesma situação. Moradores estão agastados com a situação, uma vez que a centralidade é recente desde a sua inauguração em 2019, segundo nos contam. Os edifícios provavelmente acho que estão a caminho de 8 a 7 anos e já mostra esse tipo de fissura. Então, há moradores daqui da centralidade Zango 8000 que já fizeram esse tipo de reclamação à empresa gestora da centralidade, né? Por acaso. Acho que houve uma resposta, mas não foi uma resposta exata para os moradores. É por isso que os moradores continuam ainda a viver nesse tipo de situações. Os residentes dizem que já solicitaram a entidade gestora para solucionar as fissuras e infiltração, mas sem sucesso. Nunca ouvi eles a falarem alguma coisa sobre a fissura, porque reclamamos e sempre continua o mesmo caso, a mesma coisa. Não se resolve o problema. Ao serem construídos edifícios, geralmente são projetados para 50 anos, mas os residentes dizem que, com a fraca qualidade da construção, estes edifícios têm mais 10 anos e podem desabar. E esses edifícios começaram a ser erguidos em 2016, em 2012, desculpa. Estamos a sensivelmente 13 anos desde a sua construção. Pelo andamento das coisas, não creio que daqui a 10 anos, mais ou menos, teremos esses edifícios intactos, em função também do próprio desprezo que temos recebido por parte da entidade gestora que é a Hemogestin.
A outra problemática com que se debatem são as infiltrações de água nas residências, como nos conta o senhor Jaime Baú, que na sua residência a infiltração está mesmo por cima do quadro elétrico, o que constitui perigo para a família. Quando recebemos a casa, já recebemos com a fissura. E tanto é que no princípio havíamos conversado com os chineses, porque ainda havia o estaleiro dos chineses cá. Eles vieram, fizeram um reparo básico, mas que isso nem demorou 2 meses. Muitos transtornos e tanto mais é que a infiltração está mesmo no quadro elétrico. E pronto, aquilo tem criado muitos transtornos e, aliás, até é um perigo para nós. Isto é mesmo um problema muito, muito sério. E, aliás, até porque tem pouco tempo, a gente teme como é que será daqui a mais alguns anos, como é que vai ser. Moradores apelam à administração a intervencionar a essa situação. A preocupação dos moradores do Zango 8000 com o estado dos edifícios que apresentam fissuras e também infiltrações. Mais de 190 árvores foram plantadas nesta sexta-feira no município de Viana pela administração municipal em colaboração com um grupo de mulheres promaica afeta a Igreja Católica. A atividade está enquadrada nas comemorações do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que hoje se assinala. No quadro do programa de arborização de Luanda, a administração do município de Viana tem feito campanhas quinzenais de plantação de árvores desde a sua implementação em março de 2024. Desta vez, a zona escolhida foi a Rua da Promaica, no Luanda Sul, em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Até presente já plantamos cerca de 7.283 árvores. Hoje, não queríamos deixar passar em branco o dia 8 de março, então a Direção Municipal do Ambiente, em colaboração com a Direção Municipal da Ação Social e as mamães da Promaica, então pensamos em realizar essa atividade hoje, aqui nesta via, aqui no Luanda Sul, em que plantamos cerca de 200 árvores. As mudanças climáticas foram uma das preocupações que fizeram com que mais de 100 mulheres da Promaica da Igreja Católica se juntassem à iniciativa da administração na plantação de árvores. As mudanças climáticas vêm variando e isso nos tem provocado muita preocupação. É preocupação das mulheres e porque não temos tanta força para lutarmos como os homens estão a fazer, as sociedades estão a fazer para mitigar essa situação. Nós, mulheres, nos juntamos para fazermos a nossa parte, que é a plantação de árvores. E para não ser assim a nível de Angola, então começamos primeiramente aqui no município de Viana. As atividades estavam presentes, todas as líderes paroquiais da Promaica, e aqui no terreno fazeram-se um total de 180 mulheres. As árvores todas que plantamos são acácias rubras, que para além de dar a sua sombra, para de embelezar a rua, o município, também vai nos embelezar com as suas flores e o seu perfume. Dentro das comemorações do Março Mulher, a Direção da Ação Social, Família e Igualdade de Gênero da administração do município de Viana arregaçou as mangas e estão a trabalhar em campanhas também de sensibilização para o cuidado a ter com as árvores ora plantadas. Comemoramos, ou seja, nas comemorações do mês da mulher e em particular do dia 2, que já se passou dia 2, Dia da Mulher Angolana, e consequentemente o Dia Internacional da Mulher, das várias atividades, estarmos aqui para plantarmos as árvores, dentre outras atividades que nós temos também programadas no nosso plano de ação para jornadas, sensibilização, mais do que plantar, cuidar e sensibilizar as outras franjas da sociedade para nos juntarmos para aquilo que é arborização na província de Luanda e, consequentemente, no nosso município. Nós escolhemos, e aqui dar nota de que nós trabalhamos também com a nossa direção do saneamento, que é responsável para a arborização, e identificamos esta avenida e que, por sinal, tem o nome da Organização da Mulher Católica, que é a Promaica,
Então decidimos estar aqui. Por se tratar de mulheres, estamos no mês da mulher e são as mulheres que desta vez decidiram plantar, então razão pela qual escolhemos esta rua. Mais de 190 árvores foram plantadas nesta sexta-feira no município de Viana pela administração municipal, em colaboração com um grupo de mulheres promaica da Igreja Católica. A atividade está enquadrada nas comemorações do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Hoje notícias no ar, seguimos para um curto intervalo. Volte connosco. Olá, seja bem-vindo de volta às notícias. A Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, ANATA, está preocupada com a situação da proteção social dos seus associados, que, de acordo com o seu presidente, vê-se incapaz de suportar todos os encargos de assistência de vária ordem sem apoio do Estado. O presidente da ANATA, Francisco Paciente, manifestou essa preocupação no final da abertura das atividades da classe para o ano de 2025. Temos em média 7 óbitos de taxista por semana. Por falta de quê? Por falta de proteção social. Por falta de atenção do próprio Estado. Daí a nossa exigência que haja a proteção social para a doença, para a velhice, para acidentes de trabalho. Nessa altura, todos os taxistas doentes, aqueles que estão inscritos na nossa organização, são suportados por nós. Nós temos um caixa de contribuições de taxistas em que, em casos de doença e de morte, temos estado a suportar. E temos 7 óbitos por semana para ser assumido pelos próprios taxistas, o que devia chamar a atenção ao governo para juntos fazermos o melhor para proteger a juventude, porque essa massa é que faz o país. Francisco Paciente entende que a reativação do processo de inserção dos taxistas no sistema de segurança social poderá melhorar o quadro assistencial dos homens dos azuis e brancos. O que nós queremos este ano é sermos mais exigentes do ponto de vista da defesa, da orientação e da proteção dos taxistas. Queremos que o processo da segurança social seja reativado, não é? Que o processo da discussão do decreto 128/10 seja reativado. Queremos igualmente que o processo do quadro da organização de trânsito, da organização do processo da organização de trânsito e da mobilidade também seja discutido, porque em alguns casos sentimos alguma exclusão na partilha de paragens em Luanda entre os taxistas em coletivo ocasional e os transportes públicos, estou a falar vulgos autocarros. Portanto, de forma conjunta, nós, os taxistas, o governo e a polícia, podemos encontrar as melhores soluções para esses jovens profissionais que merecem respeito, que merecem dignidade, que merecem proteção social. Em relação à falta de prudência por parte de alguns taxistas durante a condução, Francisco Paciente fez saber que para este ano será reforçado o ciclo de campanhas de conscientização aos associados com o objetivo de reduzir os altos índices de acidentes de viação registrados pelo país. Nós sempre tivemos campanhas periódicas de conscientização dos taxistas e dos automobilistas em geral para a redução dos acidentes. Desta vez, além de nos cingirmos aos taxistas, vamos também ir ao encontro das nossas mamães, dos nossos jovens que atravessam em lugares impróprios, fora das passadeiras, fora das pedonais, para levarmos o nosso conselho, a nossa orientação de que o lugar para atravessar é na pedonal ou na passadeira. O encontro, que teve lugar na Mediateca do Kazenga, contou com a participação de membros da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, representantes do Gabinete para o Tráfego e Mobilidade do Governo Provincial de Luanda e diferentes órgãos afetos ao Ministério do Interior. Em momento falamos de desporto aqui no Hoje Notícias. As equipas femininas do Interclube e do 1º de agosto abrem a época nacional com disputa da Supertaça neste sábado no pavilhão multiusos de Luanda. As duas melhores equipas nacionais jogam neste sábado para a abertura da época basquetebolística no feminino.
A formação, liderada por Elisa Pires, detém o título conquistado na província do Namibe no ano passado, ao derrotar na final a sua eterna rival, o 1º de agosto, por 56-49. Depois de perder o campeonato provincial de Luanda, Elisa Pires vai querer começar a época a nível nacional com um triunfo, e nada mais saboroso se for diante das militares, agora comandadas por Paulo Macedo. A equipa afeta ao Ministério do Interior é a detentora da Supertaça e do Campeonato Nacional, vulgo Liga Azul. As polícias não perdem para a Supertaça desde 2021 e têm na sua galeria 12 troféus contra 10 das militares. Afinal, quem vencerá o encontro? Teremos a resposta depois dos 68 minutos de jogo. O treinador do Ilhéte de Benguela, Zé Camaral, afirmou que quer ganhar o jogo diante do Bravos do Maquis neste sábado, na província do Mochico. O Ilhéte diz ter apenas os olhos no futuro e dá mostras de que quer cada vez mais granjear bons resultados no presente girabola. Nesta quinta-feira, no Estádio Nacional de Umbaca, Zé Camaral considerou forte o Bravos do Maquis, com quem irá jogar na próxima jornada. Porém, o timoneiro prefere olhar para as convicções da sua equipa. Adversário forte, uma das minhas equipas de girabola, com investimento 8 vezes superior ao nosso, portanto, dispensa qualquer tipo de apresentação. Mas nós somos essa equipa que vem crescendo, temos as nossas convicções, sabemos o que queremos e, como tal, antevendo dificuldades, como em todos os jogos temos tido, e esse não vai fugir à regra. Jogar contra o Bravos, provavelmente na sua melhor fase da época, no mundo do Leno é muito complicado. Mas estamos preparados para irmos discutir o jogo. Para o jogo diante do Bravos do Maquis, o técnico do Ilhéte de Benguela diz contar com todos os jogadores, tendo apresentado apenas uma baixa. Continuamos sem um jogador, é o único que não pode fazer parte por lesão e também temos 1 ou 2 castigos federativos por conta de cartões amarelos. A equipa está motivada para ganhar o Bravos do Maquis, tendo em conta o último resultado, de acordo com o guarda-redes Agostinho, que falou em nome do grupo. Está motivado, tivemos uma semana muito bem trabalhada e ansiosos pelo jogo, e que a gente possa desfrutar e colocar em prática aquilo que foi trabalhado durante a semana. Sim, continua e este jogo não vai fugir ao caso. Obviamente que queremos vencer e vamos fazer de tudo que é para conseguir os 3 pontos. Que nos apoiem mesmo assim à distância, embora eles não vão estar conosco, que vibram e que o apoio dele é muito importante para nós, mesmo à distância. Lembrar que o Ilhéte vem de uma vitória diante do Clube Desportivo São Salvador por 2-1 e no dia 8 de março joga diante do Bravos do Maquis para o cumprimento da 20ª jornada do Girabola 2024-2025. A tilápia tem ganhado cada vez mais espaço no mercado nacional, quer pelo valor nutricional, quer pelo preço. Na reportagem da semana do Girassol Jornal desta sexta-feira, a abordagem foi a produção e o consumo deste peixe. Reveja na reportagem do Ernesto Jaime. A vida começa a partir de ovos, carregados pela boca das alevinas fêmeas, o que resulta numa metamorfose que 4 dias depois se tornam larvas. Este é apenas um cenário de como se produz a tilápia de forma industrial. Após um longo percurso de adaptação e alimentação, a tilápia vai crescendo, alcançando nova roupagem. Escamas, corpo um pouco alto e comprimido, chegando a atingir 45 centímetros de comprimento e 2,5 kg de peso. Após o processo de reversão sexual, a alevinagem recreia, nós pegamos os alevinos e trazemos para a área de engorda. Os alevinos são os filhotes das tilápias que nós criamos até o tamanho comercial. A tilápia é a espécie número 1 cultivada a nível mundial.
dada a sua capacidade de fácil adaptação, dada a capacidade de alimentação, alimenta-se de qualquer alimento. Segundo pesquisas, cientistas já descobriram uma vasta quantidade de espécies de tilápia. Existem várias espécies. Tilápia é o nome comum de várias espécies. Existe a tilápia nilótica, a tilápia azul, a tilápia do Zanzibar, a tilápia moçambicana, a gift, várias espécies existem, mas o nome comum é tilápia. Vulgarmente nós encontramos algumas pessoas a chamarem de cacuço, de chopa, mas se tu pegares a chopa e a tilápia é a mesma coisa. Então são todas da mesma família de tilápia. Dependendo do habitat que este peixe vive, a sua coloração pode variar do claro ao escuro, tendo ainda a capacidade de adaptação a diferentes ambientes aquáticos e resistência a doenças. Entre vários pontos onde se pratica a pesca artesanal das tilápias, conhecidas também como chopa e cacuço, está o Calumbo, na província do Icolo-Ibengo. Por aqui, a produção ou o pescado destas espécies variam dependendo dos materiais à disposição e do tempo, segundo contam alguns pescadores com mais de 15 anos de experiência. Aqui, o nosso pescado daqui, para nós agarrar nossa chopa. Só dependentemente dos nossos materiais. Esse tempo até quando falar mês de maio, porque é o tempo que mais sai quantidade de peixe. Em dias ou em semana, devido também da própria lagoa, que conforme nós trabalhamos, porque nós a lagoa dependemos da maré. A maré que está boa e a maré que também você pode fazer 1, 2 semanas sem faturar. Pescam com muzua e outros pescam com rede. Tem as próprias redes. Na muzua, né? Outros metem de manhã e vão ver no dia seguinte também, de manhã. Rede, metem, vejam no dia seguinte também de manhã. E não tem assim uma hora específica, sai 5, 6 centenas. Entre tanques e processos, a produção da tilápia na vertente industrial ou caseira chega a atingir níveis descontrolados, como é o caso da fazenda Solomon King, especializada na criação de tilápias há mais de 20 anos. O peixe que a gente produz aqui é revertido sexualmente, porque nós quantificamos a quantidade de peixe que se coloca e a quantidade de peixe que se vai tirar posteriormente. Se os peixes não forem revertidos, há um detalhe primeiro que tem que se passar. Os machos crescem mais em relação às fêmeas, porque as fêmeas têm que gastar a sua energia para a reprodução e a tilápia tem um caráter de maturação sexual precoce. 50, 30, 100 gramas ela já pode reproduzir, então pode trazer problemas na nossa produção. Outro problema é, se tiver machos e fêmeas, haverá reprodução, a quantidade de peixe que tem no tanque já não será a mesma que se colocou no princípio. Se tiver a contar com 10 mil peixes, tu podes ter 15, 20 mil, vais dando ração para 10 mil, então o crescimento já não será na medida que se traçou. Quando a qualidade da água também estiver em alta, nós temos a capacidade de produzir 2,5 toneladas mês. Em casas, mercados do Bom Jesus, Calumbo, do Panguila e outros de grande relevância têm sido os destinos de grande parte dos pescados desta espécie. Mas, até chegar aos destinos e para não estragar, deve ser bem conservado, como conta a vendedeira Chef Betty. Depois de sair da praia, lava-se, compra-se o gelo, mete-se na banheira, depois da banheira parte-se o gelo para chegar até ao mercado, para chegar lá bem conservado. Um dos aspectos importantes da tilápia é o seu impressionante teor de proteína, prefazendo mais de 15% da nossa necessidade diária em uma única porção. Talvez seja daí que atualmente este peixe atrai vários consumidores que aos poucos vão dispensando as carnes, sobretudo as importadas. Adoro. É o peixe que eu sinto-me bem. Chopa tem muita proteína, tem muita riqueza esse peixe. Sem comer peixe durante uma semana não me sinto bem. Não sou muito amigo de carne, sou amigo de peixe mesmo.
O peixe tem muita vitamina e o peixe, quanto mais fresquinho, melhor ainda. A carne, tu não sabes como é que morreu o animal, se realmente... A higiene também conta muito, mas o peixe é sempre fresquinho. A gente nota sempre quando o peixe está bom. Um bom peixe, para quem sabe, aprecia, gosta, é muito fixe. Não importa o dia, a tilápia, bem preparada, pode deixar qualquer um com água na boca, como se costuma dizer. Aos domingos, mesmo às vezes em casa, compro aqui, levo para casa para depois fazer e aí corre tudo bem. É sempre uma melhor grelhada. Gosto de comer, de apreciar uma chopa, porque de chopa adoro. Eu não gosto de carne, mas peixe gosto. Sábado e segunda, assim, é o que eu gosto. Quer seja pescada, criada de forma industrial ou artesanal, os níveis de produção e consumo da tilápia têm vindo a aumentar cada vez mais entre os angolanos, o que leva pescadores e criadores desta espécie a afirmar que, para além de contribuir para a melhoria da assistência e segurança alimentar, a tilápia também pode vir a ser o negócio do futuro. A quantidade de pescado que o oceano disponibilizava já não é a mesma. Reduz-se drasticamente e nós conseguimos notar isso no dia a dia. A quantidade de peixe que a Mabunda fornecia e tantas outras praias já não é a mesma. A quantidade de peixe que o Tombo, a Baía Farta, isso em Benguela e no Namibe produziam já não é a mesma. Esse problema vai se agravando. A piscicultura é o negócio do futuro. Nós precisaremos de comer, precisaremos de peixe. Então a piscicultura é acudir a essa situação. Então a piscicultura é o negócio do futuro. É porque é que muita gente funciona com ele. Seja ao lado das mamás, seja ao lado dos papais, vezes que vêm comprar para ir abastecer num outro restaurante. E também seja ao lado dos pescadores, porque os pescadores, a maioria por si, se envolvem nesse tipo de arte. E é com a reportagem da semana sobre a produção e valor nutricional da tilápia que fazemos mais um intervalo que é curto. Não saia daí. Estamos de volta. O Presidente da República, João Lourenço, assinou um decreto a exonerar as seguintes entidades diplomáticas: Júlia de Assunção Cipriano Machado, do cargo de Embaixadora da República de Angola em Cabo Verde; Maria de Fátima Monteiro Jardim, do cargo de Embaixadora da República de Angola na Itália; Oliveira Francisco Joaquim Encoge, do cargo de Representante Permanente da República de Angola junto da CPLP. Noutro decreto, o Presidente da República nomeou Agostinho Tavares da Silva Neto para o cargo de Embaixador da República de Angola em Cabo Verde; Evaristo Malheiros Dias da Silva para o cargo de Representante Permanente da República de Angola junto da CPLP; Josefa Leonel Correia Sacco para Embaixadora da República de Angola na Itália; e Margarida Rosa da Silva Isata para o cargo de Embaixadora da República de Angola na Hungria. E seguimos para a página internacional. O surto de varíola atinge Kabare em meio a conflito em andamento na República Democrática do Congo. A cidade de Kabare, localizada na província do Kivu do Sul, está atualmente a lutar contra um grave surto de Mpox, uma doença transmitida principalmente pelo contacto próximo pela pele. À medida que a situação se desenrola, os profissionais de saúde continuam a fornecer tratamento, apesar dos enormes desafios impostos pelo conflito em curso na região. A guerra no leste da RDC, que dura desde o início do ano, criou uma situação terrível, tanto para a população quanto para o sistema de saúde. A equipa médica está a lutar para atender a crescente demanda por atendimento com recursos limitados e interrupções constantes.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deve visitar a África do Sul no próximo mês para conversar com o líder do país, Cyril Ramaphosa. Um porta-voz da presidência sul-africana diz que será uma continuação do envolvimento de Ramaphosa com Kiev e Moscovo para encontrar um caminho para a paz. A África do Sul adotou uma posição neutra sobre a guerra da Ucrânia na Rússia e tentou atuar como mediador entre os lados, embora com sucesso limitado. Ramaphosa liderou uma missão de paz africana à Rússia e à Ucrânia em 2023 e reuniu-se com Zelensky e o presidente russo Vladimir Putin. O presidente sul-africano realizou ligações separadas com os dois líderes desde então. Pretória tem laços estreitos com a Rússia, com ambos os países pertencendo ao grupo BRICS de economias emergentes, que está a tentar desafiar a ordem econômica denominada pelo Ocidente. Além disso, a África do Sul se recusa a condenar a decisão de Putin de invadir a Ucrânia há 3 anos. A visita de Zelensky ao país ocorre num momento crítico da guerra, após seu encontro explosivo com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, na Casa Branca, na semana passada. E voltamos às notícias dentro, aqui no país, Luanda, no caso. Mais de 50 profissionais do Complexo de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Alexandre Nascimento participam neste sábado da 3ª edição da Zumba do Cardeal, com o objetivo de promover a importância da prática do exercício físico para a saúde do coração. A Vinícia Mateus está na unidade hospitalar e tem detalhes sobre esta atividade. Vinícia, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Respondemos a partir do Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, onde acontece a 3ª edição da Zumba do Cardeal. O evento contará com a participação de profissionais do complexo, bem como ilustres figuras. A Zumba do Cardeal está inserida nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, que se assinala hoje e tem como objetivo promover a importância do exercício físico para a saúde do coração. Mas agora vamos à conversa com a diretora clínica Francisca, que fica aqui da instituição. Boa tarde, senhora diretora, está em direto para a Rede Girassol. Me fala, que risco nós corremos quando não praticamos exercício físico? Boa tarde. Que risco nós corremos quando não praticamos exercício físico? São vários. O sedentarismo, que a falta de exercício físico pode promover o risco de várias doenças, dentre elas cardiovasculares. Falamos da hipertensão, da obesidade e que posteriormente, quando não tratadas, podem então acarretar outras situações piores. Senhora diretora, essa é a 3ª edição da Zumba do Cardeal. Como é que surge essa ideia? Bem, nós estamos numa instituição ligada a doenças do coração. No entanto, tem sido recorrente cá a prática ou a promoção da saúde aos nossos profissionais. Sabemos que os exercícios físicos promovem saúde mental, física e emocional. Também é uma forma de convivermos entre colegas, aproximarmos vários serviços e melhorar a comunicação entre profissionais. Neste exato momento, quantos profissionais do complexo temos aqui no recinto? Bem, nós temos a estimativa de termos mais de 500 profissionais aqui na nossa atividade. Estamos a iniciar, alguns colegas com algum atraso estão a chegar, mas temos a expectativa de termos aqui mais de 500 profissionais. Doutora, um conselho para todos aqueles que praticam e os que não praticam, principalmente nesta altura? Bem, para os que praticam, aconselhamos a continuar a fazer a prática do exercício físico. Para os que não praticam, solicitamos ou aconselhamos, recomendamos a prática do exercício físico. Okay, bora lá. Muito obrigada. Foram então as palavras da diretora clínica aqui da instituição, Francisca, que fica. Destacar também que a atividade busca desenvolver a atividade física e aliada a questões da prevenção de doenças cardiovasculares, principalmente para a saúde da mulher. Este é que podemos avançar neste dado momento e voltamos aos próximos serviços noticiosos. Boa tarde. Boa tarde, Vinícia Mateus, que está neste momento nos complexos hospitalares
Hospitalar Cardeal Dom Alexandre Nascimento, onde acontece uma atividade que se enquadra no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que hoje se assinala. E hoje ficamos por aqui. Veja a seguir o Desporto na Rede com Júlio dos Santos e a participação do professor Pedro Gonçalves. Boa tarde para si, mulher. Um ótimo 8 de março.